Vamos traçar a épora de um elipsoide alongado de revolução seccionado por um plano de rampa. Então, temos aqui as coordenadas do centro do elipsoide, temos o eixo maior, o eixo menor. O eixo maior está na posição vertical e temos aqui os traços do plano de rampa. Então, marcamos inicialmente as coordenadas do centro, 3 de abscissa, três de afastamento, três e meio de cota. A questão diz pra gente que o eixo maior é 7, ele está na vertical. Então vamos marcar o eixo maior. Se a cota do centro é 3,5, então a gente tem um ponto do elipsoide alongado que toca o plano horizontal de projeção. Então eu vou pegar esses 3,5 aqui que já estão marcados e coloco no outro sentido para que a gente possa, enfim, delimitar o eixo maior do elipsoide de revolução alongado. Agora eu vou marcar o raio, melhor dizendo, é o raio do equador mesmo, né? É o semi-eixo menor. Marquei aqui na projeção horizontal. E aqui eu já desenho a projeção horizontal do elipsoide, que corresponde ao equador da superfície. Vou traçar agora o eixo menor da geratriz, que é a elipse. Temos aqui, portanto, delimitado o eixo menor, eixo maior. Vamos agora ao traçado da elipse, né, que é o meridiano de frente. Então, tomamos o semi-eixo maior e ponta seca em uma das extremidades do eixo menor. Cortamos o eixo maior em 2 pontos, determinando os focos. Agora, vamos arbitrar alguns pontos sobre o eixo maior, entre o foco. Aqui a gente tem F', F2 linhas. Aqui agora eu vou arbitrar 3 pontos aleatórios para o processo de construção da elipse. Então, eu tomo a distância de uma extremidade até o primeiro ponto arbitrado, ponta seca no foco, traço 2 arcos, depois ponta seca no outro foco, vejo a abertura, traço também os arcos. Agora tomo a distância da outra extremidade do eixo maior até o mesmo ponto, ou seja, esse primeiro ponto aqui, ponta seca no foco, vou cortar os arcos anteriormente traçados e ponta seca aqui neste outro foco, corto
os arcos anteriormente traçados. Vamos fazer esse mesmo procedimento com esses dois outros pontos para determinar alguns pontos pertencentes à elipse e que vão auxiliar o traçado da curva à mão livre. Determinados os pontos, vamos agora traçar a elipse à mão livre. Este é o meridiano de frente, que representa o contorno da elipse na projeção, do elipsoide, melhor dizendo, o contorno do elipsoide na projeção vertical. E agora eu vou valorizar a projeção horizontal do equador, que corresponde também ao contorno do elipsoide, mas dessa vez na projeção horizontal. Feito isto, vamos determinar agora os traços do plano secante. Temos que alfa 1 é 5, e alfa 2, 8. Aí estão os traços do plano secante. Vamos agora traçar uma nova linha de terra, perpendicular à linha de terra 2, 1, que vai possibilitar que a gente construa uma terceira projeção que transforme este plano de rampa em um plano de topo. Então a nova linha de terra deve ser perpendicular à linha de terra 2, 1 em qualquer ponto, liberando as projeções do elipsoide já traçadas. Esta linha de terra vai se chamar 1, 4. E agora vamos tomar o alfa 2, que já está aqui marcado, e transportar isso para a terceira projeção. De modo que a gente tenha nesta linha a representação do alfa 4. Agora precisamos construir esta projeção de índice 4 do elipsoide de revolução. Então, eu vou marcar inicialmente o centro da superfície. Manda aqui o semi-eixo menor, perdão, o semi-eixo maior. Marco duas vezes para ter o eixo maior aqui desenhado. E vamos agora marcar o semi-eixo, melhor dizendo, o eixo menor da geratriz. Precisaremos construir aqui, mais uma vez,
a elipse. Como nós já temos aqui alguns pontos traçados, né? E que esses pontos, na verdade, correspondem, se forem unidos, a paralelos do elipsoide, então eu vou preferir unir esses pontos já determinando assim dessa maneira alguns paralelos do elipsoide e estes mesmos paralelos eu vou utilizar para construir a projeção de índice 4 da superfície. Então eu vou tomar inicialmente a distância do centro até os primeiros paralelos, né, que são simétricos, que a curva é toda simétrica. Agora eu vou traçar as perpendiculares aqui ao eixo maior, que correspondem aos paralelos do elipsoide. E vou tomar o raio do paralelo no nível do paralelo, né? Então, é a distância do eixo do elipsoide até o ponto que é a mesma distância, óbvio, que a gente vai ter aqui e também para o outro lado. Essa distância eu vou marcar aqui, para que possamos ter os pontos pertencentes ao meridiano de frente, ou geratriz, né? E assim a gente possa ir construindo aqui a projeção do elipsoide de revolução. Feito esses pontos, agora eu vou trabalhar os outros pontos da mesma maneira. Distância do centro até os paralelos, que é a mesma, e assim por diante. Aí temos então a projeção de índice 4 do elipsoide alongado e podemos, a partir desse momento, ir traçando os pontos da seção, né? As projeções dos pontos de seção. Então aqui temos o equador da superfície e vamos determinar a projeção de índice 1 destes dois pontos aqui no equador. Aqui e aqui. Temos também este ponto aqui, que é um ponto da seção sobre o meridiano de frente da projeção de índice 4. E este outro ponto aqui, também um ponto da seção sobre o meridiano de frente da projeção de índice 4. Além disso, temos mais alguns pontos. Este, este e este. Bom, vamos traçar as linhas de chamada destes pontos. Então, estes pontos são determinados pela interseção dos paralelos com o traço alfa 4. Vamos mais este aqui.
E agora vamos tomar os raios de cada um desses paralelos para determinar onde estão esses pontos aqui. Então, tomando aqui o raio inicialmente deste paralelo, ou seja, a distância do eixo até a curva que foi traçada à mão livre, nós vamos... Bom, a gente tem aqui, ó, sobre essa linha de chamada, então ponta seca aqui em O1, e vamos cortar, conferir aqui, correto, vamos cortar a linha de chamada que vem deste paralelo aqui. No paralelo aqui simétrico, né, a gente tem essa linha de chamada aqui. Então, vamos também fazer ponta seca em O1 e cortar este outro paralelo, porque ele tem o mesmo raio, né, já que estamos trabalhando com paralelos simétricos. E assim por diante. Vamos passando agora para este outro paralelo aqui um pouco menor, né? Tomamos o raio dele. Vamos identificar onde está a interseção do α4 com a respectiva paralelo. É essa linha de chamada aqui. Então, ponta seca em O1. Vamos cortar esta linha de chamada, determinando mais dois pontos da seção que o plano produz no elipsoide. Agora, seguindo aqui, temos esse outro aqui, né? Esse outro paralelo que também tem o mesmo raio, já que a gente estou trabalhando com paralelos equidistantes em relação ao centro. Então, a linha de chamada parte daqui. Vamos fazer ponta seca em O1 e cortar também essa linha de chamada. Agora, por fim, esse último paralelo aqui, ponta seca em O1, e vamos cortar aqui a respectiva linha de chamada que vem. Podemos agora então traçar a mão livre, né, a projeção horizontal da seção que o plano produz no elipsoide. Só vou complementar aqui as linhas de chamada. Enfim, ok. Vou aqui marcar os pontos para uma melhor visualização. E aí devemos lembrar que o trecho da seção que está do equador para cima é visível e o trecho que está do equador para baixo é invisível. Portanto, todo este trecho aqui é invisível e este trecho aqui da seção é visível. E agora vamos subir as linhas de chamada até os respectivos paralelos para encontrar a projeção de índice 2 da seção que o plano produz no elipsoide alongado. Este ponto aqui, por exemplo, aqui. Este outro ponto aqui neste paralelo. E assim por diante, né? Seguiremos marcando os pontos. Agora temos o ponto no equador, bastante próximo da extremidade do eixo menor. Vou valorizando aqui os pontos para ficar mais fácil a visualização.
este ponto aqui está nesse paralelo, está logo abaixo do equador, então está aqui, ó. Assim como este também, aqui. Seguindo. E aí ficam faltando este ponto e este ponto, né, que a gente não tem como subir para encontrar, mas a gente pode tomar a cota deles aqui na projeção de índice 4 e transferir para a projeção de índice 2. Aqui. E este outro aqui. Agora já temos os pontos para traçar a projeção vertical da seção que o plano produz no elipsoide. Devemos lembrar que o trecho que está à frente da projeção horizontal do meridiano de frente é visível. Aqui nós temos o meridiano de frente, né? E em projeção horizontal, que é essa linha que passa por O1. Então, o trecho que está à frente dele é visível e o trecho que está atrás dele é invisível. A linha de chamada dele, aqui do equador, na verdade a gente precisaria ainda aqui desses pontos aqui, ó. Este, resultado da interseção dessa curva que foi traçada à mão livre, com a projeção horizontal do meridiano de frente e este aqui, né? Que estão muito próximos de outras linhas de chamada, mas essas linhas de chamada, quando nós subirmos, elas devem interceptar a elipse que aparece na projeção vertical, ou seja, esse ponto aqui, interceptando aqui a elipse, neste ponto, e aqui, interceptando aqui a elipse neste ponto. Esses são os limites de visibilidade. Portanto, aqui esse trecho é visível e este trecho aqui é invisível. Traçando agora a projeção vertical da seção que o plano produz na elipsoide. Aí está, portanto, a resolução da questão com as projeções do elipsoide de revolução alongado e as projeções da seção produzida nessa superfície por um plano de rampa.